Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Hoje um trânsito fora do comum aqui no Rio de Janeiro, mas a gente está aqui, aproveitar que o sinal parou, gravar rapidamente com vocês e falar algumas coisas importantes sobre questão aí de Flamengo, coronavírus, mercado da bola, Orlando Berrio. O Flamengo que hoje, teve treinamento sim no Ninho do Urubu, mas um dia totalmente atípico. A imprensa que estaria liberada para fazer uma coletiva hoje lá e fazer as gravações lá no Ninho do Urubu, das suas matérias e tudo mais, não pôde comparecer. O treino foi fechado. A gente teve até um Media Day rolando lá hoje com os jogadores da base, o Marcelo Cortes, o fotógrafo, fazendo, mas antes disso a gente teve exames acontecendo para definir, para ver se os jogadores testam ou não positivo para o coronavírus. Então a gente teve aí os exames acontecendo hoje, não só com jogadores, como comissão técnica e também com alguns dirigentes. O próprio Zico foi lá gravar matéria dele com o Jorge Jesus e também aproveitou para passar por exame. A gente está acompanhando o treino aí do Flamengo, um dos treinos, os últimos treinos aí antes desse jogo contra o time da Portuguesa nesse sábado às 18 horas no Maracanã, e a gente vai passando informações importantes aí para vocês, porque o jogo não vai ter público, tá? Então muita gente querendo saber sobre questão de reembolso. O Flamengo a qualquer momento vai estar divulgando aí a questão sobre o reembolso, como o torcedor vai fazer, e muito torcedor querendo saber também como vai fazer com a questão de ter comprado pacote, porque ele comprou o pacote para vários jogos do ano do Flamengo, Brasileirão, Libertadores e tudo mais, e também tinha o Carioca. A questão é que era um pacote com todos os jogos do Flamengo, o Carioca também acho que vinha de bônus aí. Vamos ver como é que o Flamengo vai definir essa questão, já que esse jogo é portões fechados, A CBF determinou que os campeonatos estaduais do Rio e de São Paulo, os jogos fossem realizados de portões fechados. Determinação aí correta. Eu acho que no momento que está iniciando esse surto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, tem que se controlar, não tem que ter aglomeração, é muito perigoso. Inclusive tem show do Backstreet Boys hoje no Rio de Janeiro, não foi cancelado. Eu acho que esse tipo de coisa deveria ser cancelada, sabe? Acho que, mas o artista tá vindo de fora. Não, tem que cancelar, não tem jeito. Você não pode colocar a vida das pessoas em risco. Os próprios artistas também estão ali, assim como os jogadores. Eu achei assim de péssimo gosto que o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, falou, que o problema é dos jogadores, Eles que se tiverem que pegar alguma coisa vão pegar entre eles, porque não tem público. Acho que poderia evitar ter falado essa besteira também. Eu acho que numa situação como essa deveria também precaver, fazer de tudo para que os jogadores também não passassem por algum problema, não pegassem o vírus, mas já que acontece a partida, com portões fechados, acho que ele não precisava ter falado esse tipo de coisa. Com relação aí ao resultado dos exames, o Flamengo não divulgou, não sabemos também se o Flamengo vai divulgar o resultado desses exames. Acredito que somente dando resultado positivo para algum jogador que eles devem divulgar, eles vão manter aí a privacidade, com certeza, o máximo possível dos jogadores, Vamos falar aqui então um pouco do mercado da bola. Muita gente preocupada com a renovação do Jorge Jesus. A gente teve aí uma conversa com uma fonte ligada ao Flamengo que falou pra gente que tá tudo caminhando bem para um acerto financeiro com o Jorge Jesus, tá? Flamengo e Jorge Jesus tiveram conversas aí importantes nessas últimas 48 horas, pessoas também que trabalham essa questão de negociação para o Jorge Jesus com o Flamengo, tudo sendo conversado, e o Flamengo conseguiu progredir, e os dois estão próximos, Flamengo e Jorge Jesus, próximos de um acordo financeiro, que era o único empecilho para essa questão, tá? Da renovação do Jorge Jesus. Ele deve ficar. Sobre Orlando Berrio, vamos falar do Orlando Berrio, do colombiano. Então, depois do Coritiba, o Coxa, sondar o Orlando Berrio, o Flamengo pelo Orlando Berrio, também tivemos aí quase uma negociação com o time lá do Tijuana, do México, e o Berrio não aceitou ir para o México. Agora é o Cruzeiro sondou o jogador,
Só que o Flamengo não tem interesse em emprestar Orlando Berrio, tá? O Cruzeiro não tem dinheiro, vocês sabem. E estava querendo empréstimo do Orlando Berrio. O Flamengo sabe que o jogador, no final do ano, acaba o contrato. O jogador pode sair de graça. Ele vai emprestar? Não. No máximo, o Flamengo venderia para recuperar uma parte do dinheiro que investiu no jogador. Lembrando que a partir do meio do ano ele já pode assinar pré-contrato e tudo mais. Porém, nem o Orlando Berrio quis sair, não quis jogar a Série B. O Adilson Batista pediu o jogador, mas ele não quer jogar a Série B. Não quis ir para o Cruzeiro, então tira o cavalinho da chuva, porque o Jorge Jesus considera o Berrio um jogador importante. O próprio Berrio acredita que possa brigar por titularidade no Flamengo. E o Jorge Jesus, né, como eu disse, vê ele como um jogador com um porte físico muito forte e que não quer liberar o Orlando Berrio para nenhum clube aqui do Brasil, ainda mais por empréstimo. O Flamengo também avaliando, além do Orlando Berrio não querer sair, o Flamengo também avaliando que não é a melhor situação, não é o melhor dos mundos o Flamengo negociar o jogador por empréstimo, até porque eu falei, final do ano ele poderia sair de graça. E sobre o Rafinha também, né, que a gente fica preocupado, porque tinha aquela questão lá do contrato, que ele poderia sair, aquela coisa toda. O Spindel minimizou, disse que todos os contratos resguardam o melhor para o clube, o melhor para o jogador, e também depende da situação de um terceiro envolvido, mas que ele é um jogador imprescindível para o Flamengo, né? Principalmente pela sua liderança. Então, cara, eu fiquei bem tranquilo, sabe, com essa entrevista que eu vi que ele deu pro torcedores.com. Fiquei bem tranquilo com relação ao Rafinha, a permanência do Rafinha. Acho que não tem muito o que se preocupar. Falou do relacionamento muito bom com o Lincoln, que é o empresário do Rafinha. Eu acho que a gente não tem muito o que se preocupar mesmo não, gente. Agora, com relação ao Jorge Jesus, eu também já estou um pouco menos preocupado. Acho que isso vai se resolver a qualquer momento. A gente também pode falar para vocês que aquele interesse no Vitinho também não foi para frente, né? Vira e mexe, chega o interesse. O Flamengo tá segurando muito os seus jogadores, né? Fico impressionado com a capacidade que o Flamengo tem hoje de segurar os seus jogadores, e o Vitinho, que tá num momento maravilhoso, né? A gente que sabe que o Orlando City ficou interessado nele e o valor que chegou não agradou o Flamengo segurou. O Flamengo tem capacidade hoje de segurar o jogador que ele quiser. Eu só tenho uma coisa a dizer ao vice de marketing lá do Botafogo, que falou que se tivesse que pegar avião, só pegaria avião não pro Yaya Touré, mas para trazer o Mané, né, que foi quem acabou com o Flamengo no final do ano pelo Liverpool. Eu por acaso achei, cara, acho que eu não vou nem falar nada sobre esse jogo. Não vou falar, só vou dizer uma coisa para você. Se preocupa com vocês, cara. Se preocupa com vocês que estão tomando chocolate pra gente direto, né? Botafogo tem nem dinheiro para pagar passagem para você pegar avião e você tá querendo tirar onda, rapaz. Ah, não vou nem comentar mais nada sobre isso não, porque é tão ridículo, me dá tanta vergonha, e ainda usando essa situação, né, do coronavírus para fazer brincadeira. Você, como um dirigente, não deveria fazer, né? Vamos falar aqui agora sobre essa situação do Bruno Henrique, envolvendo aí a questão da carteira de motorista, que ele foi parado na lei seca, a carteira falsa. Muita gente me perguntando aqui, muita gente preocupada. Então eu chamo aqui o professor de Direito, né, o doutor Pedro Barreto, aquele que a galera gosta de acompanhar as informações quando ele passa explicações na parte de Direito e tudo mais. Então, doutor Pedro, vou convidar você aí a explicar para o público do Paparazzo Rubro Negro e do canal Mengão o Melhor, né? Você aí do Connect Fla também, que tem os seus vídeos no Connect Fla. Explica pra gente se tem algum perigo pro Flamengo e pro Bruno Henrique, isso que aconteceu aí com relação à carteira. Ele que é um cara que leva a vida dele profissional normalmente, que até onde a gente sabe é réu primário, né? No caso, se sendo condenado e tudo mais. Explica pra gente, nem eu entendo muito bem disso. Explica pra gente entender essa história toda. Alô, Nação Rubro-Negra, tudo bem com vocês? É um prazer falar para o público aqui que segue o canal Paparazzo Rubro-Negro e o canal Mengão o Melhor, dos meus amigos queridos flamenguistas, o Gabriel Papa e o Pedrinho Mengão o Melhor. Eu vim aqui a convite de ambos para trazer alguns comentários para vocês a respeito do episódio Bruno Henrique, trazendo esclarecimentos jurídicos corretos, numa linguagem simples, para que todos entendam. Permitam-me me apresentar. Eu sou o professor Pedro Barreto, sou professor, advogado, escritor, conferencista, empresário da educação na área jurídica há quase 20 anos e venho aqui para conversar com vocês sobre o que aconteceu. Eu deixei um vídeo de 13 minutos mais aprofundado lá no meu canal. Eu criei um canal há uma semana, o canal Connect Fla, para a torcida do Flamengo acompanhar, os amigos Gabriel Papa
e o Pedrinho estão aí me ajudando a fazer o canal crescer. Se você puder, siga o canal e assista o vídeo lá de 13 minutos, não é muito tempo, e a explicação é mais detalhada. Mas aqui, no pouco tempo que a gente tem, eu vim informar vocês o seguinte. Quando uma pessoa se apresenta usando um documento falso, especialmente para uma autoridade, como aconteceu com o Bruno Henrique, provavelmente ela está cometendo o crime previsto no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que estipula uma pena mínima de 2 anos e máxima de 6 anos de privação da liberdade. A conduta do Bruno Henrique provavelmente configura esse crime. Ontem foi exaurida a perícia e, mediante prova pericial, ficou evidenciado que o documento é falso. Bom, em tese, o Bruno Henrique cometeu o crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, podendo se submeter a uma pena de 2 a 6 anos de privação da sua liberdade. Professor, por que você está dizendo em tese teve o crime? É que no direito existem alguns mecanismos que a gente costuma chamar de excludentes, ora excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, que às vezes, quando estão presentes no caso e conseguem ser devidamente demonstradas, fazem com que no processo o juiz se convença que não houve crime. No caso do Bruno Henrique, eu acho muito difícil que se consiga trazer à luz a presença de uma excludente, mas pode ser um caminho para os advogados de defesa quererem provar a inocência dele. Se assim escolherem, tentar defender que o Bruno Henrique não cometeu crime, não haver confissão do crime, defender que houve ali a presença de uma excludente de culpabilidade ou de tipicidade, defender o que no direito a gente chama de ausência de potencial conhecimento da ilicitude, um erro de tipo ou de proibição. Se tentarem, o Ministério Público do Rio de Janeiro, provavelmente, nos próximos dias, ajuizará a ação penal, o Bruno Henrique será processado, será réu e terá o direito de se defender mediante a atuação dos colegas da advocacia que ele venha contratar para atuarem no caso. Pergunta que você me faz. Professor, se o Ministério Público ajuizar a ação e o Bruno Henrique for processado, ele vira réu nesse processo penal? Isso. Poderá se defender? Isso. No curso do processo, até que venha a sentença do juiz, ele pode ser preso? Em tese, não. Em tese, não há nenhum fundamento para aplicar uma prisão preventiva ao Bruno Henrique. Em tese, ele vai responder em liberdade. Ele teria que fazer muita besteira para se justificar a aplicação da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele é réu primário, não tem antecedentes criminais, tem boa conduta, é uma pessoa pública, tem trabalho lícito, renda sustentável, se autossustenta, é uma pessoa que tem endereço certo, ou seja, não tem nenhum risco iminente de se evadir, se esconder, se ocultar, está colaborando, não tem fundamento para prendê-lo. É dizer, ele será processado, caso o Ministério Público ajuize a ação, poderá se defender no curso do processo até que venha a sentença em liberdade, trabalhando normalmente, podendo treinar, podendo jogar, acompanhar o Flamengo normalmente, ainda que a ação seja ajuizada. Professor, ele pode ser condenado, configurado o crime e provado que houve crime e não aceita a tese de defesa para tentar demonstrar que não teria ocorrido o crime, ele será condenado. Se ele for condenado, ele vai para a cadeia? Provavelmente não, pessoal. Em casos como o dele, dificilmente, nas circunstâncias que foram, envolvendo as características da vida pessoal dele, dificilmente vai ser preso. É que, condenado ele, proferida a sentença condenatória, essa pena de privação de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direito. Sendo muito objetivo e claro com vocês, numa linguagem simples, ao invés de ir para a cadeia, pode, de forma alternativa, o magistrado, na forma da lei, determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito. Por exemplo, de prestar serviços à comunidade e pagar uma multa, sendo punido pecuniariamente, uma sanção pecuniária, um valor que se reverte em prol de entidade beneficente, de entidades públicas de trabalhos sociais. Então, o Bruno Henrique, caso seja processado com o Ministério Público do Rio ajuizando a ação, pode responder em liberdade, salvo se fizer muita besteira para permitir o cabimento de uma prisão preventiva, o que a priori é inimaginável, e se for condenado, ainda assim não necessariamente será preso, porque ele preenche os requisitos, as características para merecer o benefício previsto em lei de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva, ou no caso dele, 2 penas restritivas de direitos, já que no caso da pena mínima ali é maior do que 1 ano, são 2 anos, ok? Professor, ele vai ser processado? Acredito que não. Acredito que o Ministério Público não vai ajuizar a ação penal, mas isso vai depender do caminho de defesa que os advogados vão escolher. Por quê? Porque agora está em evidência no Brasil um instituto chamado ANPP, Acordo para Não Persecução Penal. Ele entrou em vigência, está super badalado, desde que foi publicada
a lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora em 2020, criou um artigo novo, artigo 28, dígito A, no Código de Processo Penal brasileiro, e esse acordo para não persecução penal pode ser feito pelo Bruno Henrique com o Ministério Público. E se esse acordo for feito, for homologado pelo juiz, não se ajuiza a ação penal, não se processa, o Bruno Henrique não vira réu e não vai responder judicialmente pelo fato. Cumprindo o acordo, caso homologado pelo juiz após firmado, o Bruno Henrique cumprindo o que tem que ser cumprido, o que for fixado no acordo, se extingue a punibilidade, não se mancham os antecedentes criminais dele, ele preserva a primariedade. Observe, os advogados do Bruno podem escolher essa tese de fazer o acordo com o MP, mas um dos requisitos para fazer o acordo é confessar o crime. Ele precisa fazer a confissão formal e circunstancial do crime. Se ele fizer a confissão do crime, os demais requisitos para que se autorize o acordo, com certeza estarão cumpridos. O que ele precisa, então, para ter o direito a esse acordo, é procurar o Ministério Público, ou provavelmente já será procurado, para que juntos, Bruno Henrique, seus advogados e o Ministério Público façam um acordo que seja necessário e suficiente para orientá-lo, para dar uma medida de repressão, para prevenir contra eventuais novos delitos, sua função educativa. Esse acordo sendo entendido como necessário e suficiente, tendo ali a fixação das prestações que o Bruno vai ter que cumprir, definidas no artigo 28, dígito A, do Código de Processo Penal brasileiro, o acordo se homologa, o acordo se faz, se o juiz concordar e entender que está adequado, homologa, não tem ação penal. Para fazer o acordo, repito, o Bruno precisa confessar o crime. Confessando o crime e o Ministério Público entendendo que a confissão está correta, que é válida aquela confissão, se faz o acordo. O que é que o Bruno vai ter que cumprir? Vai ter que pagar uma pena pecuniária e vai ter que prestar serviços durante o tempo, que seria o tempo da pena mínima para o crime de falso, que é a pena de 2 anos. O crime é de 2 a 6, a pena mínima é de 2 anos. Ele vai ter que provavelmente prestar serviços à comunidade pelo prazo mínimo de 2 anos. Esse prazo pode ser reduzido de 1 a 2 terços, mas em tese 2 anos, e pagar uma determinada quantia como penalidade pecuniária que vai se reverter para entidades públicas ou entidades que prestam serviços sociais. Além de outras medidas que o Ministério Público fixe no acordo. Nada grave, nada excessivo, algo que ele plenamente pode cumprir. O que eu quero te dizer é, ou o Bruno será processado e vai ter que se defender no processo, ou não será processado. Se os advogados quiserem defender a inocência dele, tentando defender que ele não cometeu o crime, não confessando o crime, não cabe o acordo, ele vai ser processado, vai ser réu no processo penal. Se os advogados optarem por convencê-lo a confessar o crime, pode ser aceito o acordo. Faz-se o acordo, homologa, o juiz dá o ok, ele não vira réu, não tem ação penal. Professor, se ele não quiser confessar o crime, se os advogados entenderem que devem lutar pela absolvição dele, não será fácil. A ação penal será ajuizada. O fato de ajuizar a ação penal, Bruno vai ser preso? Não. Provavelmente vai responder em liberdade, não vai caber prisão, provavelmente não vai caber uma prisão preventiva contra ele. E se ele for condenado, vai ser preso? Provavelmente não. Vai ter a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Conclusão, olhando para o Flamengo, o Flamengo não vai perder o seu atleta. O Bruno Henrique provavelmente segue trabalhando com normalidade, treinando e jogando, ainda que a ação penal se ajuize e o processo se instaure. Torço, como flamenguista, para que o Bruno confesse, faça o acordo com o Ministério Público, cumpra o estabelecido no acordo, se homologue esse acordo, se extinga a pena, a ficha dele de antecedentes criminais continuará limpa, não perde a primariedade e a vida segue, e o Mengão decola aí rumo ao Tri da Liberta, ao Bimundial, ao Octa Brasileiro, ao 36º título carioca, ao Tetra da Copa do Brasil. Com certeza, os títulos vêm, Pedrão, tamo junto, valeu, obrigado aí pela explicação. Então aproveite aí você também, conheça aí os canais dos nossos amigos, o Pedro do canal Mengão, o melhor, e o Pedro Barreto, né, o professor de Direito, famoso Pedro Barreto aí, canal Connect Fla, tá certo? Galera, então é isso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Vou deixar aqui agora um videozinho rápido com um amigo que eu conheci me levando pro Ninho do Urubu, dá uma olhada aí. A gente tá finalizando o nosso vídeo aqui, mandar uma moral aqui, ó, Francisco Correia, assinante dos canais aí, ó, inscrito nos canais todos do YouTube aí do Flamengo. Então tamo junto, valeu, Francisco, papá. Valeu. Valeu, obrigado aí, papá.